Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Uma ótima, esplendorosa noite para você que está aí ligado na Rede TV e que hoje vai acompanhar aqui no programa Opinião, entrevista com o deputado estadual Wilson Santos. Já estará aqui a postos nesta bancada para trazer informações sobre a atuação parlamentar dele, propriamente dito, e também do que anda ocorrendo, acontecendo lá na Assembleia Legislativa, oficial e extraoficialmente. Extraoficialmente é aquilo que rola nos bastidores, por exemplo, né? Falar de política, falar de tudo um pouco com o glorioso Wilson Santos. A gente já, então, abre esse bate-papo com o deputado aqui na sua TV Pantanal, no nosso programa Opinião. Satisfação, muita satisfação em estar de volta com você aqui. É sempre um prazer renovado estar aqui contigo na sua companhia, nosso telespectador que nos acompanha já há mais de 5 anos no Canal 22, na TV Pantanal. Muito obrigado, de verdade, de coração. A você devemos tudo mesmo, gratidão. Professor Lemberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Hoje eu vou mandar um abraço, mas muito especial, para a senhora Maria Helena, que eu encontrei hoje lá no Instituto Memória da Assembleia Legislativa, que eu estive lá hoje. Como sempre, eu sou muito bem atendido pelos servidores, pelos funcionários do Instituto Memórias. Maria Helena? Maria Helena, que assiste o nosso programa todos os dias. Maria Helena, beijão, viu? Para você, obrigado por estar conosco sempre. Aliás, ela trabalha lá, servidora de lá? Lá do Instituto Memórias. O Instituto Memória, se o povo de Mato Grosso soubesse quão importante é o Instituto Memória, quão rico é o Instituto Memória, visitaria mais. Aliás, eu até dou a dica aqui, viu, o presidente Max Russi e aos demais. O glorioso Wilson Santos vai estar por aqui daqui a pouco. Vou propor para ele que seja divulgado mais, não é? Porque o que tem de arquivo ali... O Romilson Dourado, que é o lá do RD News, ele, no começo do RD News, quando ele saiu da Gazeta, ele era repórter de política da Gazeta, o jornal A Gazeta, ele montou o RD News. No começo do RD News, toda semana o Romilson publicava fotos históricas dos primórdios ali da Assembleia Legislativa, cada riqueza histórica, Lurenberg. E ele parou, ficou assim mais ou menos, acho que chutando aqui, uns 2 anos, assim, que eu me lembre, né? E parou, eu sempre acompanhava, porque a gente que não ia lá, e não era naquela ocasião, não era tão organizado como é hoje. Hoje é tudo organizado. A presidente lá ainda é a... Gabriela. Hoje é Gabriela. Hoje é Gabriela. Antes era uma outra que eu esqueci o nome. É Isis. Era Isis Catarina. É das antigas, né? É. Mas foi na gestão dela, inclusive, que se houve aquela organização dos arquivos. É tudo arrumadinho lá. Tem um lá, uma vez eu fui lá, eu trabalhava no jornal Folha do Estado. Por curiosidade, eu fui lá e eles me mostraram um arquivo onde tinha tanto a parte de papel como a parte de audiovisual, preservadinho. Acho que era o primeiro discurso do Dante de Oliveira, do ex-governador Dante de Oliveira, quando o Dante ganhou, quando ele foi abrir o ano de trabalho, sempre tem que ir na Assembleia, né? Isso. Tinha aquele discurso lá. Cara, é primoroso isso. Acho que se alguém tivesse a ideia, uma parceria com a Assembleia, de fazer um programa de televisão, não precisa ser diário, não, porque talvez diário não desse para produzir assim, com esmero, mas que tivesse com uma certa constância esse tipo de material à disposição das pessoas, seria maravilhoso, né? Maravilhoso. Quem gosta de história, de contexto histórico, então nem se fala. Então fica a dica aí
E se você não conhece o Instituto Memória, esse que o Lorenberg fez questão de falar aqui, agradecendo a Maria Helena Maria e Helena. todos os servidores. Na verdade, todos os servidores. Todos, né? Todos. Todos. Como eu vou voltar outras vezes lá, né? Amanhã eu voltou de volta. Agora descobriu, agora não vai sair de lá, né? Não, porque eu já conheço há muito tempo o Instituto de Memórias. Aliás, aquele livro que eu tenho de 1967, todas as atas das sessões da Assembleia Legislativa à época, eu li lá no Instituto Memórias. Como agora, o meu penúltimo livro, o meu livro anterior é um romance. O anterior a esse último, que é o... 67? Não, que é o... As Margens do Arroio Preto. Ah, então esse aí é o... É um romance. Esse é o romance. O anterior a esse é um outro romance. E, em seguida, vem o 1967. Grande parte do livro que eu pesquisei está exatamente no Instituto Memória. Aí alguém pode estar perguntando, mas por que o Lorenberg está voltando ao Instituto Memória? É porque eu já escrevi 3 trabalhos, no jeitinho para ser publicados, 2 romances e um livro de poemas. Tem mais de 30 poemas. Está prontinho, mas como eu sou um pouco teimoso, vou deixar esses 3 para o segundo semestre. E como há muito tempo eu não venho pesquisando sobre política, eu estou voltando à política. Não vou dizer qual é o tema, já está muito adiantado. E lá vem ele com esses já mistérios. tem muitos documentos que eu já consegui, muita coisa eu já estou estudando. E só para aguçar a memória do amigo, instigar a curiosidade, é exatamente um fato, que isso já encontrei parte dele, um fato que provoca, que coloca parlamentares estaduais contra o governo à época. Esse embate. Época? Que época? Aí é segredo. Lorenberg também não, né, bicho? Você vem pra Aí cá é com essa segredo. conversinha aí sua mole aí, falar É que não sei segredo. o que, segredo. Ó, então, em breve vem aí mais um livro de professor Lorenberg Alves, membro da Academia Mato Grossense de Letras. E voltando ao Instituto Memórias, você precisa conhecer. Você que se liga em história, especialmente a do estado de Mato Grosso, tudo que passou nessas últimas décadas, tudo, desde a existência, primórdios mesmo, da Assembleia Legislativa, tem lá, arquivado. Eles têm um zelo porque tem material que é material perecível, material que, né, dependendo do papel, dependendo do... Então fica mais, tudo bem armado. Por isso que eu acho que eles não permitem que a gente leve para casa, né? Porque... Mas agora, dependendo de alguns materiais, Tá você pode tirar foto, você tá. pode Digitalizar, né? digitalizar, você pode uma série de coisas. Agora, tem algum material que você tem que ter todo o cuidado do mundo, porque o papel, por isso que a digitalização é boa, porque preserva o material no papel. Porque com o passar do tempo, de tantas pessoas manusearem, ele vai se perdendo. E grande parte da documentação já estão todas digitalizadas. Então é muito facilidade, a facilidade tremenda, o Paulo tem razão. Ali é um instituto de memória que tem muita coisa, mas muita coisa sobre a Assembleia Legislativa. Se você quer saber tudo sobre a Assembleia Legislativa, vai lá. Paulo, onde é que fica o Instituto Memória da Assembleia Legislativa? Na Assembleia Legislativa, ali coladinho com o auditório, né? Fica ali, fica juntinho ali, não tem, você não vai andar nada, até ali no complexo da Assembleia Legislativa mesmo ali. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar lá, evidentemente, eu acho que as visitas, especialmente as coletivas, elas têm que ser programadas, têm que ser agendadas e tudo mais, mas a individual chega lá, se identifica, obviamente, e busca aquilo que você se interessa, né? É bom que você já tenha ideia, olha, eu quero lá para pesquisar algo bem pontual, bem específico, fica mais fácil de encontrar. Agora, por favor, fazer uma turnê para ver, por curiosidade, ver o que tem, mas conseguir numa só ida, numa só passada por lá não vai ser possível, porque é muita coisa. Mas se você que é estudante de história, ainda que não seja necessariamente na faculdade, mas você que tem curiosidade sobre a história de Mato Grosso, dá uma passadinha lá no Instituto Memória, que você vai se deleitar
com tamanho conteúdo que é disponibilizado para apreciação pública, disponibilizado à apreciação pública lá no nosso glorioso Instituto Memória. O glorioso, por falar em glorioso, está aqui o torcedor do glorioso Wilson Santos, que está nesse momento chegando aqui no estúdio. Eu estava falando aqui com o Lorenberg mandou um abraço para Maria Helena, lá do Instituto Memória, que esteve lá. E aí me veio um filme na cabeça aqui, porque eu estive lá também na condição de jornalista e verifiquei quão rico é aquilo lá, deputado Wilson, e sugeria que por que isso não é divulgado mais, porque as pessoas que estão em casa, estudantes ou não, precisam saber que esse material riquíssimo, citava eu agora há pouco, o discurso do Dante de Oliveira, quando da sua assunção, ele no primeiro dia, tem que ir lá na Assembleia, os governadores, né, para abrir o ano de trabalho, para abrir o mandato e tal. Ele esteve lá num discurso, tem esse discurso lá, tanto em escrito, no audiovisual. Enfim, lá é uma maravilha e eu gostaria muito de ver uma ação parlamentar que isso se transformasse em algo mais popular, mais acessível. As pessoas precisam entender do que eu estou falando e do que tem lá. O que eu estou falando é ínfimo diante da riqueza histórica que tinha ali no Instituto Memória. Então, senão vai ficar lá, bem organizadinho, que é a Catarina, que você falou o nome? Gabriela. Não, antes era Isis Catarina. A Isis, que na época dela que foi organizada, hoje é a Gabriela. Está tudo arrumadinho, climatizado, tem tudo. Você pergunta, os caras vão lá e tem um pessoal que sabe de tudo. Então fica a dica aqui, nessa abertura aqui ao nosso glorioso Wilson Santos, para que isso seja transformado, pulverizado, popularizado, para que todo mundo possa acessar, estudantes aí, tanto do ensino fundamental também, não é? Ensino médio, para conhecer, não é? A gente, ainda mais que ele que é professor de história. Boa noite, meu caríssimo deputado, tudo bem? Como vai? Boa noite aos seus telespectadores, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite, Paulo. Numa semana em que o Brasil, né, num trimestre, num quadrimestre, que o Brasil ganha 2 prêmios internacionais pelo nosso cinema, né? Cinema brasileiro em alta. Recebemos recentemente um Oscar, né? Melhor filme estrangeiro do planeta feito aqui, né? Ainda estou aqui, vale a pena assistir. E agora, essa semana, lá em Cannes, na França, um festival centenário, ganhamos 2 prêmios, né? Melhor direção e melhor ator com Wagner Moura, o baiano. É cultura, o Brasil tem muita cultura, mas infelizmente, Paulo, nos últimos tempos, a banalidade, a vulgarice, o besteirol tem tomado conta da maior parte do tempo da nossa mocidade, da nossa juventude. Se você pedir para um jovem hoje declamar uma poesia de Olavo Bilac, de Castro Alves, de Dom Aquino, não sabe, nem sabe quem é. Então, um desinteresse pelas artes, um desinteresse pelas letras. E a Assembleia Legislativa tem um Instituto de Memória, assim como o Tribunal de Contas também tem, assim como a Igreja Católica tem um acervo extraordinário, a Polícia Militar, a maçonaria. E isso está jogado às traças, né? Na maioria das vezes, porque há um desinteresse generalizado. Claro que há as exceções, mas há um desinteresse pela cultura, pelos episódios. O Instituto Memória da Assembleia, que leva o nome do deputado Lenine de Campos Povas, tem um rico acervo. Você tem lá, daqui a 37 dias, o Parlamento Estadual completará 190 anos de existência. Ele é de 3 de julho de 1835. Tudo o que aconteceu dessa data para cá tem lá. Se você quiser saber sobre reflexos da Rússia, tem lá. Se você quiser saber sobre a escravidão em Mato Grosso, tem lá. Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, o Batalhão Laguna, por que chama Laguna? Das leis de abolição, os reflexos aqui em Mato Grosso, do nascimento do Partido Republicano em Mato Grosso, da queda do imperador. Se você quiser saber sobre o início da República, os 4 primeiros governadores provisórios de Mato Grosso, se você quiser saber da confecção da bandeira, do hino, das revoluções que aconteceram aqui, da derrubada do primeiro governador eleito,
Se você quiser saber do assassinato de Totopaz, da Baía do Garcês, da Romaná, do assassinato do polonês Ramon Jacavisco aqui na 7 de setembro. Se você quiser saber da ascensão ao poder de Pedro Celestino, se você quiser saber sobre o cacerense Joaquim Augusto Costa Marques, da Avenida Presidente Marques, por que era presidente, se quer saber da caetanada que derrubou o governador Caetano Albuquerque, da chegada ao poder de Dom Aquino, de Morbeck, de Carvalhinho, enfim, tudo está lá. Agora, é um desinteresse generalizado. Você me provocou aqui, eu vou fazer uma provocação ao presidente Max e ao primeiro secretário, doutor João, para que faça, quem sabe, esse Instituto Memória volante. Adquira um ônibus, 2 ônibus e comece a andar o Estado levando informações de qualidade, informações que levam alguém a algum lugar. Desde que preserve o conteúdo, porque nem estava dizendo para o Lorenberg aqui que tem material ali que é muito delicado. Assim, mas, Paulo, muito... já está, se eu não estiver equivocado, né? Digitalizado. 100% está digitalizado, não perde mais nada. Por exemplo, se você quiser saber a Lei 19, que definiu Cuiabá como única e oficial capital de Mato Grosso, está lá digitalizada. Se você quiser saber o discurso de posse como deputado estadual de Nicolau Fragelli, de José Fragelli, de Dr. Paraná, de Gervásio Leite, sim? Se você quiser saber o discurso de posse de Dan de Oliveira, de Gilson não passou por lá, mas de Emanuel Pinheiro, se você quiser saber o discurso de posse todo mundo que você imaginar, dos governadores que tomaram posse lá, de todos os governadores, dezenas, tá tudo, mas ninguém quer saber. Tem uma história também. Como quer saber de, como que é o nome aí desses negócios aqui? Eu não sei. TikTok, cachorrada, malandragem, esperteza. É isso que dá, infelizmente, aí o Brasil vai participar das Olimpíadas Internacionais de Conhecimento, de Matemática, de Inteligência, com 90 países. O Brasil é o último colocado, ou o penúltimo colocado, ou o antepenúltimo colocado, a qualidade da educação nossa. Então, há um desinteresse pelas coisas interessantes, pela língua. Uma certa vez eu fui a São Paulo, com a minha esposa, encontrei um casal lá, falei, vamos visitar ali, vamos, o Museu da Língua Portuguesa. Eles não aguentaram ficar 15 minutos, falaram, larga a mão disso, Deus me livre, eu quero ir para o shopping, aqui não está com nada não. Não é isso. Então tá a dica aí, não precisa necessariamente só percorrer o Estado. Se você criar um cronograma, não é? Ofertar para que as escolas estaduais, municipais, tenham acesso mais facilitado, por exemplo, não é? E faz uma programação direitinho, toda semana tem lá uma turma que vai Paulo, lá... outra coisa, o arquivo público está belíssimo. Vale a pena visitar o arquivo público ali na Getúlio Vargas, esquina com a Comandante Costa. Totalmente informatizado. 1 toque, 2 toques, você viaja há 200, 300 anos em Mato Grosso. Mas vocês precisam, vocês são os homens da lei, vocês precisam dos nossos fiscalizadores. A gente espera muito. Por isso que eu falei, o Wilson é um cara de rocha. A gente vai colocar isso para ele, para a gente instigar isso. Vamos provocar, sim. Provocar foi muito bom, isso, foi muito bom. Porque o conhecimento é que move o mundo e preservar a nossa história. A gente na conversa aqui não vai com a entrevista propriamente, né? Não, porque essa conversa é muito boa também. Muito boa. Eu vi uma situação boa lá, Lorenberg, não sei se você... Assim eu me livro dos apertos do professor Lorenberg. Mas não livro não, daqui a pouquinho ele está lá amarradinho ali. Olha lá, está tudo anotado ali para me pegar. Dom Aquino Correia, você falou aí, deputado, ele foi governador em 1918. 18 a 22. Foi nessa época que ocorreu a primeira grande pandemia. A gripe espanhola. De 14 a 18. Ali foi o bicho. E quem pegou essa batata quente aí foi o glorioso Dom Aquino Correia, né? Sim, agora teve uma pandemia muito mais grave aqui. Foi de 1867 e 1868. Do que de 14? Varia muito mais. Ela matou 50% da população cuiabana. Cuiabá tinha aproximadamente 12 mil habitantes. Entre 5 mil e 6 mil cuiabanos morreram, foram enterrados, boa parte ali no cemitério do Caicai. Essa foi a maior pandemia. Você já pensou se a Covid tivesse matado 50% dos cuiabanos? Nós somos 700 mil, teriam morrido 350 mil. Aqui morreram 3 mil e pouco.
Então, a varíola trazida pela Guerra do Paraguai dizimou 50% da população cuiabana, Paulo. E a gripe espanhola também fez centenas de mortos aqui em Cuiabá, de 14 a 18. Matou, inclusive, o presidente da República eleito, Rodrigues Alves, que havia governado o Brasil de 1902 a 1906, ele é reeleito em 1918. Só que a eleição no Brasil era em março, 15 de março, e a posse era em 15 de novembro. Então, ele foi eleito, mas antes da posse ele morreu. Aí assumiu o vice, Delfim Moreira, que governou um período, né? Aí houve eleição, ganhou um cara que não estava no Brasil, ele estava em Paris. E de Paris ele lançou a candidatura e ganhou. Não precisou nem vir fazer arrastão, participar de debate, ganhou. Epitácio Pessoa. Eleição direta, né? Aquela época lá era meio que era complicado aquela época lá. Bom, a conversa aqui está muito boa. Lorenberg, você vai abrir o bloco de perguntas assim que a gente voltar do intervalo comercial, porque a gente garrou na conversa aqui. O Wilson estava... Conversa boa. O Wilson tem um programa na TV Cuiabá, que é... Qual que é o nome do programa lá na TV? Wilson Santos. Programa Wilson Santos. A você que estava assistindo ao programa Wilson Santos, agora obrigado por estar... Vem pra cá. Ele trouxe para cá. A gente vai para o intervalo comercial, a gente volta em 1 minuto e meio, um instante só. Ok, cá estamos de volta com o programa Opinião. A gente vai correr aqui para explorar, no bom sentido, o máximo possível aqui a presença do Wilson Santos no programa, que quero chamar o GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. A prefeita por Várzea Grande, a Flávia Moretti, do PL, sancionou a Lei Municipal número 5937 de 2025, que dispõe sobre a vedação de pessoas condenadas por crimes relacionados à violência doméstica ou abuso sexual de crianças e adolescentes e também crimes contra idosos para cargos em comissão e de provimento efetivo na administração pública municipal. Essa a proibição vale para as condenações transitadas em julgado. A prefeita destaca que esta ação visa conscientizar a população. Golaço, hein? Eu acho que, nossa, tudo que for para a gente, né, afunilar na Lorenberg, essas restrições aí. Perfeito. Tomara que... Semana passada, Paulo, teve um suplente deputado que foi impedido de tomar posse na Assembleia por isso. Isso ficou só nos bastidores, não veio a público mais. Semana passada o deputado Botelho estava deixando por 30 dias o parlamento e a meia diretora não aceitou a posse do suplente por uma questão relacionada à violência contra a mulher. Perfeito isso aí. E aí, aqui a Flávia está incluindo mulher, criança, idosos, perfeito. Está indo bem a Flávia, né, Paulo? Estou gostando. Ela está dando, né, apesar das torcer para dar certo, né? Vamos torcer para dar certo, apesar das dificuldades da área de política. Agora parece que apaziguou a relação com a Câmara, né? Então, meio que... Eu falei na época, no começo, falei, se a Flávia explorar bastante a experiência do Tião Nazaelli, que já foi prefeito, inclusive, nessa relação com o parlamento, aí tende a dar uma andada lá. Lorenberg, por favor, o Wilson Santos está à sua disposição. Deputado, antes de mais nada, registrar sempre, o bate-papo é sempre bom. Aliás, o nosso programa deveria, toda vez que o senhor vem aqui, deveríamos ter 2 horas de programa. Dá ideia. Hoje tem que sair, Botafogo daqui a pouquinho está em campo. Mas, deputado, agora com relação àquele projeto de decreto legislativo que o senhor é autor, que susta os efeitos do convênio 030 de 2022, na CEPLAG, né? Publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 28285, que circulou no dia 13/7 de 2022, em que a Secretaria de Estado de Planejamento, Gestão autoriza a empresa Capital Consig, direito, né, Sociedade Anônima, a realizar a consignação em folha de pagamento. Eu gostaria muito de ouvi-lo, deputado, até porque
a imensa maioria do nosso telespectador talvez não saiba a importância desse projeto legislativo. Talvez não saiba também que tem gente doente, tem gente com pensamentos suicidas por conta desse endividamento aí, e tem muita ilegalidade e irregularidade quanto a isso praticado por essas empresas aí. O Wilson Santos está atento nisso, eu tenho certeza, por isso que eu estou parabenizando aqui o Lolenberg por abordar esse assunto. Bom, objetivamente, o projeto de decreto legislativo, ele propõe sustar os efeitos do convênio 030/2022, isto é, se é aprovado amanhã, nós estamos trabalhando para aprová-lo amanhã ainda, fica suspenso os descontos do capital consignado no lerite do servidor. 12.542 servidores, 12.542 servidores fizeram contrato de empréstimo consignado com o capital consigne. E a proposta é objetiva. Torna sem efeito o convênio 030/2022. Para de descontar já a partir do próximo mês. Agora, o endividamento dos servidores já foi objeto em 2018 de uma CPI na Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Guilherme Maluf. Fez um belíssimo trabalho e apresentou um relatório consistente, apontando origens do endividamento e preocupações e sugestões ao Poder Executivo, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Estadual. Acontece que todos esses poderes deram de ombro, ignoraram o relatório da CPI, presidida pelo deputado, à época, deputado Maluf, e hoje ele é conselheiro do TCE. Então, o endividamento dos servidores foi agravado pelos anos de 2019, 2020 e 2021, quando o Executivo Estadual não pagou sequer a revisão geral anual, a RGA. Então, desde 2018, a Assembleia já vinha alertando que o servidor público mato-grossense estava num nível de endividamento elevado. Era preciso pôr o pé no freio. Isso não aconteceu. O Tribunal de Contas não observou, o Poder Executivo não observou, o Ministério Público não observou, e quando veio 2019, não pagou a RGA. Em 2020, o governo federal repassou recursos para os estados e municípios para que combatesse a pandemia da Covid, mas fez condicionantes. Uma delas que não dê reajuste aos servidores. Quer dizer, o servidor é o culpado de tudo nesse país, né? Infelizmente, é assim que é visto. Não dê. Os estados e municípios não deram. Então, o servidor público estadual de Mato Grosso ficou 2019 sem o reajuste relativo a 2018, 2020, 2021, 3 anos sem o reajuste. Então, ele já vinha com endividamento elevado em 2018. Aí ele pega mais 3 anos sem reajuste, isso explodiu. E aí, bancos, tamburetes, né, banquetes, aproveitaram essa situação quase de estado falimentar do servidor e apresentou a eles ofertas mirabolantes. Eles sequer leram o contrato, sequer sabiam quantas parcelas, que nível de endividamento faziam. O desespero. E aconteceu essa explosão que agora veio à tona. No desespero. Então, o meu projeto legislativo é para, aprovado amanhã, parar de descontar em relação à capital consigne a partir do mês de junho. Até que se esclareça, até que coloque os devidos pingos nos is, até que veja quais foram os crimes cometidos, ilicitudes, irregularidades, e coloque clareza, transparência em tudo isso e puna os responsáveis por alguns crimes, por alguns atos ilícitos. Eu vi a explanação do Basílio, secretário de Planejamento do Estado, ontem, numa audiência lá no Tribunal de Contas, numa mesa técnica, num trabalho que foi desenvolvido, tirando, eu não vou usar esse termo aqui, mas tirando o governo de acusações, assim, dizendo que o governo fez a parte dele, sim. Só que, assim, tem algumas coisas que a gente fica meio em dúvida sobre a proteção propriamente. Caberia
talvez, não é, na minha opinião, caberia, mas talvez, mas eu não sou dono da verdade. Talvez coubesse ali uma atenção maior nessa proteção para com o servidor, até no sentido de orientar. E, paralelo a isso, eu queria perguntar para o senhor, deputado, não seria o caso de agora limitar, só pode comprometer 30% ou 40%, enfim. Isso já é limitado. Já é. Em 60%. 60%. É o máximo. Tem servidor que recebeu R$15, Porque desses 12 mil que você falou, 12 mil, quase 13 mil, tem servidor que contraiu mais de uma vez, não foi? Tem gente que 4, 5, 6. Então, se você oferecer dezenas de cartões, o servidor, na situação que se encontra de desespero, ele vai pegar. Pega todos. Eu fui prefeito de Cuiabá, eu sei como é que é isso. Agora, o que nós que ocupamos cargos públicos precisamos fazer é ter coragem de assumir erros. Porque a partir do momento que você assume o seu erro, metade do problema já está resolvido. Não adianta continuar empurrando para a costa dos outros. Houve erros sim do governo. Por quê? O governo ele é responsável em controlar essa movimentação financeira. E não o fez. O governo é responsável em prestar conta. Não o fez. Quando eu digo governo é CEPLAG e desenvolve MT. Está claro nos contratos. Quem vai controlar, quem vai fiscalizar, quem vai fomentar, desenvolve MT e CEPLAG. Tem que ter essa coragem. Capacidade de endividamento, né? Parar com isso. Eu não sei quando que, por exemplo, eu deixei a prefeitura de Cuiabá, disputei o governo do estado. Eu sempre fiz essa meia-culpa pública. Eu errei. Foi o maior erro político da minha vida. E você não vê em mais ninguém isso. Não, aqui está tudo certo. O que está certinho? Como que está certinho? Servidor aí pensando em suicídio, como você falou aqui, desespero, perdendo carro, motocicleta, desmoralizado, queimado em cartório, acabado, tirando o filho da faculdade, tirando o plano de saúde. Olha, meu celular está lotado aqui, de gente desesperada. Eu peguei R$1.500, já descontaram 3 anos, 345, ainda devo mais não sei quantos mil. Sem falar naqueles casos que eu peço a você, banco, aí 5 contos de empréstimo, você disponibiliza 10 contos na minha conta. Uma das denúncias é essa. Eu peço 10 mil, chega a 5, aí o juro é cobrado sobre os 10. Sobre os 10. Eu só peguei 5. Aí vem 96 parcelas de 1.000. O coitado não tem a cópia do contrato, porque foi uma plataforma virtual. Tá? Não tem nem vídeo, é só áudio. Outro erro grave. Só áudio. Agora parece que me está chegando, o desenvolvimento está chegando agora os contratos. Agora está chegando os contratos. Ninguém tem um contrato físico em mãos. Ninguém sabe quantas parcelas ele contratou. Ninguém sabe o que ele recebeu. Não sabe o tamanho da dívida. Parece-me que é indeterminado. Então, há um conjunto de dúvidas, há uma fumaça em cima disso. Isso precisa ser esclarecido. E o meu propósito é, enquanto isso não está esclarecido, suspendo os descontos. Eu iria até mais fundo aí, eu proporia uma CPI séria. Uma CPI, não que aquela que houve lá com o Maluf, ela deveria ter surtido efeito, né? Mas se tivesse uma CPI séria, tenho certeza que com essas informações aí de banco A, banco B, banco C, se é que você me entende, teria que, ou explica, ou, né? Dorenberg, por favor. Deputado, agora voltando para o lado da Assembleia Legislativa. Esse é um outro decreto legislativo que me chama a atenção. O decreto legislativo de 18 de abril de 2024, que institui a verba de representação equivalente a 50% do salário mensal dos deputados que ocuparem e que ocupam cargos na mesa diretora, líderes de bancada ou bloco parlamentar e presidente de comissão. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso aqui, em especial. O valor é 17,3 mil reais, que se soma ao salário já recebido. Só que esse 17,3, deputado, me corrija se eu estiver errado, não cobra imposto de renda. Não, você está plenamente correto, professor. Você está corretíssimo. Recentemente a Assembleia criou essa verba de representação,
sobre a qual não cai imposto de renda, né? Diferente do salário, onde há 27,5%, INSS mais 14%, aí já passou de 41%, é tratado o salário como é o do servidor. Mas essa verba de representação foi criada aos moldes de outras assembleias legislativas, né? Houve uma discussão interna, houve divergências, esse assunto não foi aprovado por unanimidade, ele é recente em Mato Grosso, não é a única Assembleia Legislativa que pratica isso, não é a única que pratica isso, e ele está vigorando sim. Não sei se há 13 meses, não creio que isto começou a vigorar, ele pode ter sido aprovado em abril do ano passado, mas ele começou a vigorar, se eu não estiver equivocado, há 2, 3 meses. Estou lendo aqui, a Samanta, sua assessora, me passou aqui uma informação que casa com essas histórias que a gente estava conversando aqui agora há pouco, sobre os consignados. Talvez seja a mesma coisa que você falou que vai ser amanhã. Tem uma lei aí que fala, Wilson Santos, tá. Aqui, ó, fala a lei 7.514, que são a ação direta de inconstitucionalidade. Aqui, ó, lei que coíbe crimes de violência financeira contra idosos em Mato Grosso. É essa que você falou? Não, ou é essa outra? Não. Eu queria que você falasse sobre isso, porque esse é um assunto foi até bom que não seja, porque a gente discute isso sempre aqui, a defensora esteve recentemente aqui, o delegado, doutor Veloso, esteve também conosco. A gente aborda muito esse assunto, porque esses são abarrotados 25 horas por dia por conta desse assédio criminoso. E aí eu vejo essa propositura sua aqui, queria que você falasse, a lei 12.000... Paulo, não é só idoso não, eu já caí, eu tive o meu WhatsApp clonado, os bandidos passaram a pedir dinheiro em meu nome, eu não caí, mas já fui abordado por malandros se passando por escritório de advocacia, dizendo, olha, aquela ação que o senhor moveu, o senhor ganhou aquela ação, certo? Então o senhor vai receber tanto, para receber o senhor encaminhe logo uma parte disso. A outra, o Brasil é o país do golpe, é impressionante como isso aconteceu. E com o advento da internet, do aparelho celular, isso cresceu de forma exponencial, explodiu. Desde o momento que você põe o pé, sai da cama, põe o pé no chão, você começa a ser abordado por malandros, desonestos, canalhas. Uns estão dentro dos presídios, outros estão fora. É roubo de tudo quanto é lado. É roubo de bet. É roubo de INSS. O INSS, uma instituição republicana, como o INSS, furtando o dinheiro de aposentados e pensionistas. Mas não é só isso. E os bancos? Toda vez que você pega o seu extrato, e esses R$16? E esses 25? E esses 36? E esses 110, não lembro, não sei. Ali é tudo roubalheira. E vai passando. Ele tem ali 2, 3 milhões de clientes, se ele tirar R$10 por mês de cada um, quanto que deu? Quer dizer, então são práticas desonestas no Brasil. Você é abordado o dia inteiro por malandragem. E o idoso, então? Porque o idoso, ele tem uma cultura diferente da cultura digital. Então, ele é uma presa mais fácil para ser lograda. É isso aí. Olha só, eu vou para o intervalo comercial mais uma vez. O Wilson Santos continua conosco. E no próximo bloco tem novidade para você. Sabe a Energisa? Está com as barbas de molho. Tem novidade, tem uma audiência que vai vir aí, com representante nacional. O contrato da Energisa vence daqui a pouco. E aí, vai renovar? Os industriais estão reclamando aí que estão pifando as máquinas, adoidado aí, que não tem sido suficiente. Reclamações não faltam. O Wilson Santos vai trazer mais detalhes sobre isso e muito mais após o intervalo comercial. Não arreda pé daí. A gente volta já já. Ok, cá estamos de volta. Hoje, na entrevista com o deputado estadual Wilson Pereira dos Santos. Ou é dos Santos Pereira? Quem me chamava assim era Lino Rossi, Pereira dos Santos. Santos Pereira. No quartel eu era Pereira. Soldado Pereira? Ou é recruta? Soldado raso. Soldado raso? Soldado Pereira?
Aliás, o Wilson Santos, aliás, virou moda na Assembleia, Lorenberg, os deputados fazerem implante de cabelo, né? Daqui a pouco até o Avalone está fazendo aí. Imaginou o Avalone chegar Porque o Eduardo Botelho também fez, né? Foi o primeiro, foi o precursor. Já tem 10 ou 11. Pois é. Você também precisa fazer. Mas eu não sou deputado, eu não tenho dinheiro para isso, não. Você ganha bem aqui, pô. Viu, Doreleu? Faz até 60 parcelas. Deixa o lá. Doreleu saber disso. Vou chamar o doutor Fittipaldi para fazer para você, tá? Opa, eu aceito o Você patrocínio. aceita? Opa, aceito. Aí. Oxi. O Paulo Araújo fez, Botelho. Foi uma galera Não, que tem 11, tem 11 que O fizeram. Paulo já fez 3 vezes, o Botelho também 4 vezes. Não pega, o dele já E está não- tão desgastado. Aí não dá jeito, né? O deputado, essa questão da Energisa aí, tem muita gente na bronca. Eu falei dos industriais aqui, mas não são só os industriais, os domésticos também. Daqui a pouco, você falou em off aqui, eu já escutei, já tem novidade aí, que está vindo aí uma audiência pública, uma grande reunião deliberativa, porque o contrato está às vésperas de vencer. Paulo, esse é um assunto gravíssimo. Se nós não provocássemos esse assunto, provavelmente isto seria decidido sem conhecimento da sociedade. Como muitas coisas importantes no país são decididas distantes da opinião pública. Então, nós vamos realizar nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no plenário principal da Assembleia. Quero convidar você que está nos ouvindo, a entrada é franca, é gratuita. Nós queremos debater a próxima concessão ou mesmo a reestatização dos serviços de distribuição de energia elétrica em Mato Grosso. É bom deixar o seguinte, no Sistema Nacional de Energia Elétrica, quem gera energia é proibido de distribuir. E quem distribui energia é proibido de gerar. Então, o Grupo Rede e depois o Grupo Energisa, eles apenas distribuem energia. Eles são proibidos de gerarem energia. Eles não têm nenhuma usina geradora de energia. Seja hidroelétrica, seja carvão, seja gás natural, seja solar, não pode ter, é proibido. Tá certo? Muito bem. Então o Grupo Energisa que está aí, ele sucedeu o Grupo Rede que entrou em 97. A concessão foi dada pela União por 30 anos, vence daqui 2 anos. Nós não podemos esperar e sermos surpreendidos por uma renovação relâmpago. Então o papel da Assembleia é fomentar esse debate, faremos várias audiências. Acabei de receber a confirmação, um diretor do Ministério de Minas e Energia estará em Cuiabá para esse debate. Ele é o diretor da área de concessões, ele vem para nos explicar. Convidamos também representantes da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da AGER, que amanhã completa 25 anos, eu sou autor da lei que criou a AGER, inclusive em Mato Grosso, completa 25 anos amanhã. Convidamos a diretoria da Energisa, a FIENTE, a FCDL, a FEComércio, industriais, agricultores, AMPA, as profissões, servidor, todo mundo que estiver interessado nesse assunto, nós vamos abrir o debate para saber como será feita a concessão, se será concessão à iniciativa privada, se a ANEEL pretende reestatizar, trazer de recriar a SEMAT, quais são as reclamações do campo, da cidade, nós estamos abrindo o debate. A FIENTE foi convidada? E convocada, FIENTE convocada, FIENTE. FEComércio, AMPA, ProSoja, Federação das CDLs, CDLs, associações comerciais, público em geral, servidores, Ministério Público, Defensoria, todo mundo está convidado para a gente fazer esse debate na próxima sexta-feira. A FIENTE está braba. A FIENTE está grilada, né? Os dirigentes, né, evidentemente, se fizer uma reunião, eles vão falar muita coisa. O Sim de Energia tem é bom que sindicato é bom de que a energia. Energisa esteja, a diretoria da Energisa esteja presente também, porque aí lava-se a roupa suja. Quem sabe tirem um coelho da cartola, não Paulo Coelho, coelho da cartola e falar, agora vamos investir, agora vai dar certo e comprovadamente, né, preto no branco, eu acho pouco provável, eu particularmente, porque até agora não deu jeito no corpo. Lorenberg. Deputado, recentemente o senhor fez um requerimento número 26,
pedindo informações ao secretário de Saúde do Estado acerca do fechamento de leitos nos hospitais regionais de Sinop, Sorriso, Alta Floresta, por falta de profissionais. Eu pergunto ao senhor, o senhor já recebeu as informações que o senhor solicitou à Secretaria de Saúde do Estado ou ainda não recebeu? Se não recebeu, o senhor pretende renovar esse requerimento ou não? Eu vou racionalizar aqui o tempo, tá? Nós temos 10 minutinhos aqui, vamos ser... Estou aguardando ainda a resposta e cobrei também que respeite a lei estadual que obriga o Estado a fornecer o remédio e os produtos à base do canabidiol para quem precisa. O governo vem segurando esse assunto, o governo não é simpático a esse tema, não vem cumprindo a lei na sua totalidade, mas abriu uma mesa de discussão, estive lá com representantes das famílias e começamos a avançar nesse sentido. Então, tenho cobrado sim da Secretaria de Saúde que reponha os profissionais dos hospitais regionais e principalmente que garanta ao epilético, tá? Porque hoje no mundo o remédio mais eficiente para combater a epilepsia é aquele feito à base do canabidiol. E a Anvisa só autoriza um remédio e 14 produtos. E a lei estadual obriga o executivo a garantir esses produtos e esse medicamento a quem precisa. Deputado, o senhor desistiu daquela ideia da câmera na farda? Porque Não, de jeito nenhum, nunca vou desistir. tem muita gente que é contra. Nunca vou desistir, jamais vou desistir. Como é que está isso hoje, a discussão? Essa semana veio à tona, inclusive na mídia nacional, de um caso de 2 policiais que abordaram um rapaz com motocicleta. Depois de abordarem o rapaz, um policial disse para o outro, vira, vira. E aí o menino é assassinado. Vira, vira era virar a câmera. Então, a Corregedoria da PM está em cima do caso, o Ministério Público está em cima do caso. Gente, isso é tecnologia. Para o bom policial é a melhor coisa que tem. Ele vai ter vídeo e áudio protegendo a ação dele. Desde que ele haja dentro do protocolo, dentro daquilo que aprendeu nos quartéis. E ele pode, inclusive, agir em legítima defesa. Certo? Agora, não tem porquê. 22 estados e o Distrito Federal já estão implantando as câmeras nas fardas dos seus policiais militares. Só tem 4 estados que não aceitam. Inclusive Mato Grosso, o estado de São Goiás, Paulo também aderiu. Paraná e mais um. O estado de São Paulo, que estava bem resistente, o governador Tarcísio falou, opa, porque ele recebeu provas, ele foi convencido de que realmente... Ele nunca tinha sido governador. Então, na campanha, ele anunciou contra. Mas quando ele assumiu e conheceu o programa por dentro... Ele conheceu o programa. Não só ele manteve, Professor, como ampliou o programa. Agora, deputado, eu gostaria de uma opinião do senhor. Aliás, por que o senhor votou contra a esse projeto? Qual é o projeto? O projeto 1833 de 2023, que foi lido em 6 de novembro de 2023, foi aprovado em primeira votação 18 de setembro de 2024 e aprovado em segunda votação dia 19 de 3 de 2025. Esse é o PL 1833, que altera regras de aplicação de agrotóxico em área do Estado. Esse é um projeto do deputado estadual Catani. O senhor, o Barranco e o Lúdio Cabral foram os únicos parlamentares que votaram contra. Por que o senhor votou contra? Bom, primeiro, eu sou produtor de limão orgânico. Então eu sou tendencioso nesse assunto, eu tenho um lado nesse assunto. Eu defendo a agricultura orgânica, mas não sou nenhum ingênuo de achar que é possível praticar exclusivamente, seria o ideal, isso é uma utopia, vamos avançando, ampliando a agricultura orgânica. Mas é preciso sim, alguns pesticidas, dentro da tolerância, claro que são necessários para o desenvolvimento da agricultura, principalmente em escala. Por que eu votei contra? Porque o que o deputado Catani propôs é o seguinte, é redução da distância entre propriedades para pulverizar veneno terrestre. Então, na grande propriedade, que a distância era 300 metros, baixou para 90. Na média, que era 90, baixou para 25. E entre propriedades pequenas, acabou a distância. Então, você pode bater um pesticida, um veneno, em cima da cerca do seu vizinho, independente se ele mora a 2, 3 metros da cerca.
se ali tem um poço a 2, 3 metros, se ali tem uma residência. É um absurdo, né, gente? O que foi aprovado, tanto é que o governador Mauro Mendes não teve coragem de sancionar, ele não sancionou. E também não vetou, e devolveu para a Assembleia, e a Assembleia acabou promulgando. Eu votei contra, nós vamos para a justiça contra essa lei, é um absurdo essa lei, e eu tenho absoluta certeza que ela vai ser derrubada. Essa lei significa mais veneno na agricultura mato-grossense, e nós somos contra isso. Mandar um beijo para a Liz Ivânia, que está acompanhando lá no 3 Barras o programa, aqui no grupo do WhatsApp aqui do Opinião. Um abraço para o Valdecir, que está assistindo na estrada de Chapada, Liz, que está num sítio lá numa chácara. Obrigado aí, Valdecir, que está acompanhando a gente aí também. Ele não falou exatamente o nome da chácara, mas ali na margem da estrada de Chapada. Sandra Regina, obrigado. Te ouvi já falando comigo aqui no ponto. Sandra Regina, lá do PA 90, obrigado também, junto com o Juarez, que é o glorioso marido. E também o João Maurício, que está acompanhando a gente aqui no bairro Dom Aquino. Obrigado a você. O Bebês Reborn. Nós conversávamos sobre isso aqui já, eu já critiquei, já não concordo. E já tem gente de olho nessa situação aí, que são os bebês, são bonecos de sei lá, silicone. Até aí tudo bem, né? Cada um com a sua loucura. Mas aí, tomar lugar de alguém na rede pública de saúde, por exemplo, não, né, deputado? O senhor também está preocupado com isso. Não, olha, eu já não duvido de mais nada, viu, Paulo? Eu tenho visto coisas inimagináveis, né? Não acredito que alguém tenha coragem de levar um boneco, né, de borracha, de palha, de silicone a uma unidade. E eu apresentei também na Assembleia recentemente um projeto para cuidar dessas pessoas, cuidar da saúde mental dessas pessoas, né? E aí tem um conjunto de explicações, de fundamentos, de pano de fundo, de tudo isso. Uma das razões disso é a visibilidade nas redes sociais. Uma das razões disso é visibilidade. Isso dá visibilidade. É como você divulgar suicídio. Toda vez que um veículo de comunicação divulga suicídio, estimula muitos que estão pensando em fazê-lo. É como aqueles que invadem campo de futebol, principalmente em partidas onde há um público grande. Ele quer ser visto, quer ser mostrado. O que é que os veículos de comunicação decidiram? Ninguém mais mostra isso. Parou, diminuiu, quase chegou a zero as invasões durante as partidas de futebol. Por quê? Porque chegaram à conclusão de que o que ele quer é aparecer. Então não mostra. Mesma coisa, a maioria dos que estão mexendo com o bebê reborn é para aparecer. Se os veículos de comunicação não derem, mas a rede social dá. Eu vou encerrar o programa, mas eu queria que você obedecesse 1 minuto. Não que o senhor seja desobediente, mas é o que eu tenho para oferecer aqui. PSD, o Fávaro, com quem o senhor tem conversa, acabou de conversar com ele, parece, agora há pouco, ele vai fazer o quê? Qual que é a pretensão dele, considerando esse imbróglio que está aí para o Senado do ano que vem? Como é que está o PSD para esse pleito do ano que vem aí? Olha, o senador Fávaro tem dito publicamente que é candidato à reeleição. Vai disputar a renovação da sua cadeira no Senado Federal. Essa é a posição dele, clara, pública. Agora, tem muita coisa acontecendo, Paulo. Tem partidos sendo extintos, tem partidos entrando em federação, tem partidos fazendo fusões. Então, daqui até o final de setembro, muita novidade vai acontecer. E só depois do quadro definido em nível nacional é que as definições nos estados vão acontecer. E o PSD com a chapa forte para a Assembleia Legislativa. Ela está mais forte hoje para federal, né? Fala-se na candidatura do Irajá Lacerda, lá da região da Grande Cáceres, fala na vinda do Emanuelzinho, o procurador Mauro filiou-se para ser candidato a federal. Opa. Temos também provavelmente a dona Nelma, esposa do Zé Carlos do Pátio, vindo também. Temos também o secretário de Saúde Tangará da Serra. O Agnello Corbellino está em conversas com o PSD. O PSD vem com uma chapa completa para fazer 3 deputados federais. Já que teremos 10, de 8 para 10, tem chance de fazer 3.
E o Wilson Santos sai a reeleição. Humildemente, estadual. se Deus permitir e a população assim desejar, eu vou à reeleição para deputado estadual. Combinar com o povo, fazendo um trabalho de informação na campanha. É isso. Esse plantador de jaca e de limão. Limão. Não é de jaca Eu mais tenho não. jaca lá, mas não plantei. O Kleber, meu irmão, chegou um dia com a jaca lá da sua chácara, lá na casa da minha mãe. Sim, né? sim. Aí, Eu tenho jaca, mas quando adquiri o meu sítio em 96, já tinham alguns pés de jaca, tanto da mole quanto da dura. Como dá muita jaca lá, eu distribuo. bom. O dia que o senhor quiser ir lá comer umas 2 jacas, pode ir. E chupar limão. Lá eu deixo chupar limão à vontade, quando você quiser. Já leva uma garrafa de 50. Olha só. Só não pode levar limão para cá, mas chupar, você chupa quando você quiser. O deputado, obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a posto para bem informar, viu? Paulo, é sempre um prazer vir aqui, porque aqui a gente consegue dar respostas mais aprofundadas e submeter ao Enem a sabatina do professor Lorenberg não é brincadeira, viu? Mas agora que o Santos dele está lá na zona de Ganhou uma, né, Lorenberg? Ganhou uma. Os dois. Obrigado, viu, a você. Obrigado, Samanta, também, dos Anjos, que deu uma força para a gente aqui, na assessoria de comunicação de imprensa, não é? Grande colega da comunicação. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. O Opinião Entrevista amanhã, sabe quem? A secretária de Estado de Agricultura Familiar, a Andréa Carolina Domingos Fujioka. Andréa Fujioka vai estar conosco ao vivo. Tem muito assunto da agricultura familiar aqui amanhã com a Andréa. Não perca. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.